Olá pessoal, sou Anderson Silva, aluno do curso de mestrado em meteorologia, e esta apresentação tem como tema Afélio e Periélio, a influência na quantidade de energia recebida pela Terra, tá ok? E aí faz parte também da questão do mini seminário da disciplina de climatologia e mudanças climáticas, que tem como professor o Dr. Glauber Lopes Mariano. Bom, para entender um pouco o que seria afélio e periélio, é necessário que a gente resgate em mente alguns movimentos que a Terra desempenha, tá, ok? E aí, aqui acima, a gente consegue perceber alguns movimentos, que seria o movimento, por exemplo, que a Lua desempenha em torno da Terra, né? Que seria de 28 dias de nudação. E a questão também da rotação que a Terra desempenha, que seria um movimento em torno de si mesma, ok? Girando em torno de si mesma. Mas também a gente consegue evidenciar o movimento de translação, que é o que vai evidenciar a questão do periélio e do afélio, tá, ok? Então, o movimento de translação é o movimento que a Terra desempenha em torno do Sol, que dura aproximadamente 365 dias, ok? À esquerda, aqui, a gente consegue perceber, né, a questão do afélio e do periélio, tá ok? Então, o afélio, que seria o momento em que a Terra se encontra mais afastada referente a seu movimento de translação em torno do Sol, ou seja, mais afastado do Sol, que seria por volta de 5 de julho. E aí a gente consegue ver a medição aqui, olha, quanto seria a distância, 152,10 10 na sexta quilômetros, né, de distância, que seria o momento mais distante que a Terra está ao Sol. E aqui a gente pode evidenciar a questão do momento mais próximo, que seria do periélio, né, mais próximo do Sol, de 147,09, da ordem de 10 na sexta quilômetros, né, de distância. E aqui a gente consegue ver o movimento aqui, tá? Então é possível evidenciar, né? Bom, atualmente há uma diferença de 3,3% na distância Terra-Sol entre o afélio e o periélio, né? O que faz com que o topo da atmosfera intercepte cerca de 6,7% mais radiação solar num período do que no afélio. Então a gente consegue evidenciar que aquela distância lá dá essa diferença aqui, né, na questão de radiação que a Terra recebe referente ao Sol, ok? Então aqui a gente tem mais uma outra imagenzinha que ajuda a gente a entender também esse processo, tá, ok? Então a gente consegue perceber aqui, olha, a radiação do Sol, né, um momento mais distante, que seria o afélio, o momento mais próximo. Então essa diferença aqui dá esse resultado de energia na radiação, né, que a Terra recebe, tá, ok? Bom, mais um pouco adiante, a gente vai conseguir perceber aqui que na escala de tempo anual há um significativo aumento e diminuição da radiação incidente no limite exterior da atmosfera, quando a Terra se move entre o periélio, que seria ponto mais próximo do Sol, e afélio, ponto mais longe do Sol. No entanto, o ciclo climático anual é em grande parte determinado pelo fato de que a inclinação do eixo da Terra permanece fixa como círculos do Sol, tá? Então, o que é que a gente consegue evidenciar aí, né? A seguinte pergunta: o afélio e o periélio interfere grandemente na questão da temperatura da Terra, na questão inverno, verão, não é? Outono? Então a gente consegue evidenciar que, segundo Paiva, não, tá? Isso aí se deve a um outro movimento que a Terra desempenha, uma outra situação, que seria a questão da inclinação que a Terra tem referente ao plano da elíptica, né, dessa órbita, tá, ok? Que seria, que aí, juntamente com a questão
do movimento de translação daria origem aí à questão do inverno e verão, tá ok? Então, assim poderia pensar que ambos os hemisférios vivenciaram um período mais frio em junho, mas isso não ocorre porque os 6,7% de menos energia não é suficiente para deixar o planeta frio, tá ok? Hunter menciona que a dependência da insolação anual na excentricidade é muito fraca, sendo que a variação anual da insolação obtida entre uma órbita circular a mais elíptica, tá ok? Bom, e aí no próximo slide a gente consegue evidenciar isso que foi falado, tá ok? Que seria a questão da inclinação da Terra, tá ok? E aí não seria a questão do inverno e verão, não seria essa questão de mais afastado ou mais próximo, tá? E sim seria a questão da inclinação que a Terra tem referente ao eixo, tá? de rotação. Então, a gente consegue evidenciar aqui, olha, que existe essa questão, né? Em um momento, devido à inclinação, um hemisfério está mais iluminado do que o outro, tá ok? Bom, logicamente que existe a questão de coincidência, né, com algumas questões. Por exemplo, no solstício de verão no inverno, a gente tem aí, que seria a questão do afélio, né, a gente tem o solstício de verão no sul, enquanto que no hemisfério norte a gente teria a questão do solstício de periélio, né, no norte, tá ok? Então a gente consegue evidenciar essa questão aqui também. Bom, o fator estação do ano influencia na energia recebida em um determinado local, devido ao fato de o movimento da Terra em torno do Sol descrever uma órbita elíptica. Tal fato provoca uma variação na distância Terra-Sol ao longo do ano, ou seja, em determinado período do ano, conhecido como solstício de verão do hemisfério sul, a Terra encontra-se mais próxima do Sol, periélio, né? E, portanto, maior será a insolação. Em outro período, quando a Terra encontra-se mais distante do Sol, no solstício de inverno do hemisfério sul, afélio, menor será a insolação. Tá, okay? Então, no próximo slide, então a gente consegue perceber aqui que realmente, né, não interferem na questão, segundo esses autores, na questão do inverno e verão, né, as estações do ano. E sim, a questão das estações do ano é referente a rotação e translação, né, da rotação de inclinação da Terra, tá, ok? Então a gente consegue perceber que a influência, né, de 6, alguma coisa não interfere tanto na temperatura da Terra. E aí por quê? Né? A gente vai ver esse cálculo agora. Vemos a partir da equação que a relação entre as temperaturas terrestres, né, segundo Luiz, tá? Eu esqueci de colocar aqui, vemos a partir da equação que a relação entre a temperatura terrestre e a distância Terra-Sol obedece a uma proporção do tipo desse tipo aqui. Com essa expressão podemos deduzir a diferença de temperatura esperada pela variação da distância Terra-Sol entre periélio e afélio de 0,9, não é? E de 1,02 unidades astronômicas, respectivamente. Então, uma unidade astronômica, né, é igual à distância média Terra-Sol. Seria dessa forma, temos essa equaçãozinha aqui que traz aqui para a gente esse valor na questão da distância, né, da Terra. Então, onde TP e TA representam respectivamente as temperaturas calculadas para a distância Terra-Sol no periélio e no afélio. Okay? Então a gente consegue evidenciar que a questão do periélio e do afélio não interfere tanto na questão, traz a influência realmente de maior radiação e menor radiação, porém não influencia tanto na temperatura na temperatura da Terra, tá ok? Não dá tanta, a ampliação não é grande
não influencia nessa questão. Então a gente finaliza que, embora haja um maior período de radiação, né, uma diferença de radiação, não é uma quantidade o suficiente para interferir na questão da temperatura climática da Terra. Porque aqui tem as referências utilizadas, tá, nesse trabalho. Aquela referência que aparece, bom, tá aqui. Bom, tchau, tchau, até mais.